Boa noite a todos. Estamos reunidos para a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alvinlândia, do dia 27 de março de 2017. Dando início à sessão, solicito a todos presentes que fiquem de pé. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, solicito ao vereador Davidson Bruno Ananias Pedroso que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos, vereadores presentes, munícipes aqui presentes. Salmo de número 101, versículo 6. Distinguirei os homens retos da terra, para que eles sentem ao meu lado, e aquele que tem uma conduta íntegra será o meu ministro. Amém. Em nome de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicita ao segundo secretário, o vereador Davidson Bruno Ananias Pedroso, que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada de vereadores. Alex Antônio Farias. Ataliba José Soares Guerra. Davidson Bruno Ananias Pedroso, presente. Edmar Bichel. Evandro Márcio Briquese. Federico Jader Bergamin. Jorge Luiz Cornélio. Márcia Raimundo da Silva. Sidney Strube. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos para a presente sessão. Conforme o artigo 75, em seu parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, as sessões extraordinárias terão seu tempo de duração condicionado ao término da discussão da matéria, que determinou a respectiva convocação, ou no máximo 3 horas, prorrogável por mais 1 hora, a critério do plenário. Ordem do dia. Tempo de duração, 3 horas, prorrogável por mais 1 hora, a critério do plenário. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei número 012/2017 executivo. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, o referido projeto de lei será em 2 discussão e votação. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, terá duração de 5 minutos por artigo, com no máximo 30 minutos para a discussão de projeto de lei em primeira discussão. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei número 12/2017, juntamente com as mensagens e o parecer das comissões permanentes. Projeto de lei número 012/2017. Alvinlândia, 24 de março de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar, por intermédio dessa Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei número 012/2017, desta data, que dispõe a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2017 do município de Alvinlândia, que será para atender as despesas referentes à devolução de valores a título amigável aos promitentes compradores do imóvel público municipal e revogar a lei número 15.007/2017 e todos seus efeitos posteriores. Justificativa. O escopo do presente propositura, que ora submetemos o crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2017 no município de Alvinlândia, cujo valor é aproximadamente de R$ 166.150. Visa legalizar um ato jurídico imperfeito por administradores anterior a essa administração. Se trata da devolução dos recursos aos promitentes compradores a título amigável, de 4 lotes, sendo que, por sorte dessa municipalidade, 9 lotes não tiveram lance. O acordo de vontade das partes amigavelmente em receber os valores investidos
Foi a melhor saída para o município, legalizar esse embaraço. Os créditos com a venda dos lotes, segundo a Lei 15.007/2016, se encontra aplicado com conta específica, e os mesmos receberão suas cotas proporcional, de cada um corrigido com juros obtidos na aplicação até o momento da devolução. Acompanhe alguns documentos anexos para melhor instruir Vossa Excelência, além da necessidade de revogar a Lei 15.007/2016, pois a referida lei é totalmente inconstitucional. Segundo a legislação do Estado, documento anexo com a compreensão dos vereadores, os lotes voltarão aos estados como antes. Portanto, em fase de relevância e interesse público da matéria, solicitamos especial atenção aos novos vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requerimento à sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Frederique Jader Bergamin, Presidente da Câmara Municipal de Alvilândia. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 12/2017, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 12/2017, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam do artigo 1º ao artigo 2º do projeto de lei 12/2017 permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 3º ao artigo 4º do projeto de lei 12/2017 permanecem sentados. Aprovado. Os vereadores que aprovam do artigo 5º ao artigo 6º do projeto de lei 12/2017 permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 7, do artigo 7º ao artigo 8º do projeto de lei 12/2017 permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 12/2017 executivo em primeira votação. De acordo com o artigo 45 da Lei Orgânica do Município, peço que consulte o plenário se há possibilidade de ser votado em segunda votação. Consulta o plenário se há a possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 12/2017 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 12/2017, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 12/2017 na íntegra, permaneçam sentados. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 12/2017 em segunda votação. Segundo item da ordem do dia, Decreto Legislativo número 01/2017. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, o referido projeto de decreto legislativo será em discussão e votação única, em duas discussões. O referido projeto de decreto legislativo dependerá do voto de 2/3 dos membros da Câmara para sua rejeição. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, terá 5 minutos por artigo, com no máximo de 30 minutos para a discussão de projeto de decreto legislativo em primeira discussão. A referida votação será nominal em ordem alfabética. Solicito da primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura de defesa do ex-prefeito Ivan Zinetti, as contas do exercício de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alvilândia, Frederique Jader Bergamin e nobres vereadores componentes desta casa. Processo Tribunal de Contas 000-195-026/14. Contas do Executivo Municipal do Prefeito Municipal do Exercício 2014. Ivan Zinetti, portador do CPF 058-501-628-36,
já caracterizado nos autos do Tribunal de Contas 00125-026/2014, na qualidade de prefeito municipal de Uvilândia, vem justificar as anomalias contidas no referido processo, ora encaminhado pelo egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois trata-se de falhas formais que não trouxeram prejuízo ao erário municipal aos seus comandados. Dentro desse contexto, passamos a combater e aduzir alegações e justificativas do processo de posse desta casa, onde esclareceremos que não houve dolo ou má-fé na execução orçamentária. Respeitando a atuação desse legislativo, agradecemos antecipadamente a oportunidade que nos dá em nos pronunciar a respeito dos tópicos combatidos junto ao Tribunal de Contas e, no caso, em pauta justificar a essa Câmara Municipal. O senhor presidente e os nobres vereadores sabem das dificuldades de um pequeno município como o que administramos, onde os problemas são muitos e requerem muito esforço para atendermos às necessidades do cidadão e cumprir a legislação, principalmente no que tange ao que foi elencado pelo Tribunal de Contas. A defesa presente tem por escobo eliminar toda e qualquer dúvida faltante ou ressalva acerca da legalidade do presente conta, no que se verificará na justificativa que se segue. Como já esclarecemos, é comprovado que houve licitude e boa-fé de que se reveste os atos praticados por essa administração, direcionando única e exclusivamente aos interesses da coletividade administrada, respaldo sobre a égide da lei, além da regularização e saneamento quanto a algumas pendências verificadas. Portanto, devemos afirmar que essa administração sempre primou em atender os dispositivos da legislação, principalmente em relação aos textos constitucionais, fato esse reconhecido pela fiscalização do Tribunal de Contas. Diante do exposto, nos faz crer que a isenção da linha branca pelo governo federal ocasionou o desequilíbrio orçamentário dos municípios brasileiros, e no caso de Alvilândia, por ser um município de pequeno porte e não dispor de outras receitas contundentes, trouxe grande prejuízo aos orçamentos municipais que previam maior arrecadação a essas não ocorreram. Ora, diante dessa realidade brasileira, rogamos a essa Câmara que analise com carinho essa ocorrência que não dependia do município, e sim de um contexto nacional. Que não haja injustiça, pois não cabe a penalidade quando a culpa não foi da atual gestão, e sim do que herdamos da administração anterior e das receitas perdidas em razão de má gestão do governo federal, que com a isenção concedida às indústrias prejudicou sumamente os municípios brasileiros, onde o sofrimento é a maior nos municípios de pequeno porte, como o caso do município de Alvilândia. Pois bem, o contingenciamento existiu como comprovada na análise técnica, todavia, com queda tão grande na receita, não há planejamento que sustente esta anomalia, que realmente foram traiçoeiras para a execução orçamentária. Assim é que a extensão do relatório subscrito pela auditoria e o elenco que ressalvas consignadas mostram aparência que não refletem a realidade do município, dos fatos e atos analisados. Por meio de uma análise racional e independente, embasada em critérios e parâmetros legais e formais, buscando-se a correta valorização das falhas destacadas e dos argumentos que seguem. Restam, afinal, apenas um rol enumerativo de observações levada a efeito pela auditoria, que em verdade não tem o condão de macular a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência dos atos praticados. São, portanto, falhas meramente formais, não resultando dano em concreto ao erário público ou à coletividade administrada. O bem da verdade abandona-se o aspecto quantitativo do relatório formulado e adentrando-se em seus aspectos qualitativos, evidentemente não desmerecendo o louvor em que a auditoria o elaborou. Há que se concluir que as ressalvas consignadas não viciam de maneira alguma a aprovação definitiva das contas examinadas, conforme se verificará pelas argumentações explicativas.
Devemos afirmar que essa administração sempre primou em atender a dispositivos da legislação, principalmente com relação ao texto constitucionais, fato que este reconhecido por este Tribunal de Contas, conforme consta o relatório emitido e que demonstra abaixo os principais pontos positivos. Vejamos. Número 1. Aplicação na saúde. O percentual aplicado na saúde foi de ordem de 26,74%, quanto o mínimo exigido era de 15%. Portanto, o princípio constitucional foi atendido plenamente. 2. Defesa com profissionais do magistério. As despesas com os profissionais do magistério, Fundeb, 60%, atingiram a cifra percentual de 64,35%, suplantado o limite obrigatório. Educação. Aplicado 31,33% na educação infantil e no ensino fundamental, quando o limite mínimo é de 25%. Número 4. Fiscalização da Receita. Houve fiscalização da Receita e não foram apontados quaisquer renúncia de Receita, considerando regular todos os lançamentos. Atendimento à Lei da Responsabilidade Fiscal, onde todos os relatórios foram emitidos e publicados conforme determinada a legislação. Registros contábeis. Não foram constatados quaisquer irregularidades nos registros contábeis. Transferência. Atendimento pleno na transferência à Câmara Municipal. Percentual de investimento. Houve incremento na taxa de investimento da ordem de 9,68%. A auditoria ressalta a ocorrência de falhas verificadas no decorrer do exercício examinado de 2014, distribuídas nos itens a seguir, apreciados individualmente pela ordem. Item A, 2, a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal. Não criação, implantação de serviço e informação ao cidadão não foram preconizados na Lei Federal número 12.525/11. Em verdade, houve algumas dificuldades em atender plenamente o disposto nas legislação. Todavia, todos os esforços estão sendo enviados para que não haja falha na transparência abordada. Para tanto, os servidores responsáveis estão desenvolvendo todo o trâmite legal para atender o disposto na legislação e assim sanar definitivamente o que foi apontado. O problema maior que encontramos foi a ausência de um profissional para atender os serviços de informática e análise do sistema, pois não temos em nosso quadro pessoa com essa qualificação. Mesmo com falha constatada e já corrigida, vale registrar que as demais publicações foram atendidas, tais como as leis de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual, relatório de lei e as demais legislações pertinentes, fato constatado e reconhecido por esse Tribunal de Contas. Divulgação feita na página eletrônica do município de Alvilândia, como já justificada anteriormente pela municipalidade. Podemos afirmar que, atualmente, o portal da transparência atende às necessidades e regulariza o que foi apontado por esse tribunal. Item A, número 3, do controle interno. Inexistência de regulamentação do sistema de controle. Falta de atuação efetiva e não emissão dos relatórios periódicos pela servidora designada para a função. Como reconhecido por esse tribunal, já dispomos de servidora para controle interno. No entanto, por falta de funcionários, a mesma... De acordo com o regimento interno, perdido verbal do nobre vereador Edmar Bichel, consulta o plenário a possibilidade de dispensa da leitura da defesa do prefeito municipal, do ex-prefeito Ivan Zinetti, haja visto que todos os vereadores já viram as cópias. Os vereadores que aprovam a dispensa da leitura da defesa das contas do prefeito permaneçam onde estão, sentados. Então está aprovado a dispensa da leitura da defesa do ex-prefeito Ivan Zinetti. Solicito
da nobre secretária, primeira secretária vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 00195/026/14. Parecer. Tribunal de Contas 00195/026/14. Prefeitura Municipal de Alvilândia. Exercício 2014. Prefeito Ivan Zinetti. Advogados Renato Garcia, Quijada e Braz Antônio Roim Berti. Acolhendo a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 20 de setembro de 2016, pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, presidente e relator Renato Martins Costa e Cristiana de Castro Moraes, nos termos do artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar número 709/93 e do artigo 56, inciso 2 do Regimento Interno, decidiu emitir parecer desfavorável às contas do Prefeito Municipal de Alvilândia relativo ao exercício 2014, com advertências e recomendações. Determinou por fim a abertura dos autos apartados para exame da remuneração dos secretários municipais, item B5.2 do relatório de inspeção. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração das cópias, independentemente do requerimento no cartório do Conselho Relator. Publique-se, São Paulo, 27 de setembro de 2016. Edgar Camargo Rodrigues, presidente e relator. Publicado no Diário Oficial, dia 27/10/2016. Solicita a primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Alvilândia ao processo TC 00195/026/14, referente às contas do exercício 2014. Parecer jurídico. Referência assunto. Parecer jurídico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo à prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 da responsabilidade do gestor senhor Ivan Zinetti, ex-prefeito do município de Alvilândia. Tribunal de Contas número 00795/026/14. Breve relatório. Encaminhou-se à Procuradoria Jurídica desta Casa para emissão do parecer jurídico o parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo à prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. A responsabilidade do gestor, senhor Ivan Zinetti, processo Tribunal de Contas número 00195/026/14. E é sucinto o relatório. Passamos à análise jurídica. Análise jurídica. O parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo 00195/026/14, relativo à prestação de contas do referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do gestor senhor Ivan Zinetti. Opinou pela desaprovação das contas e determina a abertura de autos apartado para tratar de algumas matérias apontado pela doutra auditoria do Tribunal de Contas, argumentando para isso que foram constatadas irregularidades bastante que impede a aprovação das contas no termo do artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar número 709/93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não nos incumbe neste parecer análise meritória, ou seja, apenas deve-se traçar juridicamente os procedimentos a serem adotados para os trâmites de votação do parecer prévio exarado pelo respectivo Tribunal de Contas paulista, cabendo aos nobres vereadores, este sim, a análise meritória das contas e o julgamento da mesma. De início, cumpre esclarecer que os artigos 181, seguindo o regimento interno desta Casa, dispõem sobre as providências que devem ser tomadas, valendo em destaque para o artigo 183, parágrafo 1, dispondo que incumbe à Comissão Financeira e Orçamentos a conclusão por decreto legislativo. Assim, após análise e discussão pelos edis desta comissão, deve concluir pelo decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas, ou ainda, de forma parcial,
registro independente do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso porque a fiscalização dos municípios são exercida pelo Poder Legislativo Municipal, através do sistema conhecido como controle externo, ou seja, os tribunais de contas estaduais analisam e emitem parecer técnico quanto à aprovação ou rejeição das contas. Todavia, remetem tal parecer à Câmara de Vereadores, a quem coubem a apreciação e a votação, podendo inclusive votar de forma diferente, ou seja, aprovando quando o parecer do tribunal opina pela rejeição, ou reprovando quando o tribunal opina pela aprovação, desde que seja observada o quórum de votação, ou seja, por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Em suma, seguindo a máxima popular, é a Câmara Municipal que dá a última palavra, ou seja, aprovam ou reprovam as contas do prefeito municipal, independente do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Estado. Tal disposição encontra fundamento na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 31, parágrafo 1 e 2, disciplinar que... Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo na Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de conta dos estados ou município ou dos conselhos ou tribunais de conta do município onde houver. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. No mesmo sentido, a disposição regimental do regimento interno desta Casa de Lei, quando trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, artigo 181 e parágrafos 1, 1º, 2º, 3º e 4º. Vejamos. Artigo 181. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Executivo instituído em lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara e acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 2º. As contas do prefeito e da Câmara Municipal prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos da conclusão deste parecer, se não houver deliberação dentro deste prazo. Parágrafo 3º. Rejeitadas as contas, serão essas imediatamente remetidas ao Ministério Público para o fim de direito. Parágrafo 4º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e pelo Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementá-las sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Ainda no artigo 32, inciso 7º, a linha A da Lei Orgânica do Municipal, no mesmo diapasão, corrobora o quórum de votação de 2/3 dos membros da Câmara por projeto que tiverem por objetivos, além de outro, a recusa do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Veja, artigo 32. Compete previamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. 7º, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, prazo máximo de 60 dias do seu recebimento, observando os seguintes preceitos. O parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Assim, forçoso reconhecer que, na verdade, é a Câmara Municipal que detém o poder de julgar as contas do prefeito municipal, logicamente tendo-se como norte o parecer prévio exarado pelos tribunais de contas dos estados, mas não estando adstritos a ele, podendo, através do quórum de 2/3 de seus membros, reverter tal parecer, que desta forma deixará de prevalecer. Conclusão. Diante o exposto, cumpre-se esclarecer que os edis possuem inviolabilidade que em proteção constitucional, ratium ofício,
estipulada em nossa Carta Magna, artigo 29, inciso 8º, na Constituição Federal de 1988, ou seja, são invioláveis por suas opiniões, palavras e voto no exercício do mandato e na circunscrição no município, e ainda como amplamente debatido, podem tranquilamente, por decisão de 2/3 do membro da Câmara, fazer o que deixe ou não de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, direito esse juridicamente agasalhado constitucionalmente. Artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, e dentro da legalidade da Lei Orgânica do Município, artigo 39, parágrafo 3º do artigo 32, inciso 7º, da linha A. Eis o singelo parecer jurídico que será submetido à apreciação dos nobres edis. Alvilândia, 17 de março, Matheus da Silva, assessor jurídico. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Presidente e relator ao processo TC 00195-026/14. Acabando. Só que me ajudar na leitura, né? Você falou. Só que me ajudar. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Alvilândia no exercício 2014. Autoria, Primeira Câmara Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. TC 00195-026/14. Relatório. O vereador que este subscreve tem a relatar que, conforme determinação dos artigos 183 e 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Casa encaminhou para análise desta comissão o parecer prévio, exarado pela Primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à prestação de contas do senhor Ivan Zinetti, relativa aos exercícios financeiros de 2014, deste município de Alvilândia, o qual emitiu parecer desfavorável à conta da Prefeitura. Além de constar o voto do relator, recomendações e determinações. Nenhum vereador solicitou quaisquer informações sobre as contas junto a esta comissão. Entretanto, o ex-prefeito municipal, Ivan Zinetti, apresentou defesa técnica e a Procuradoria Jurídica dessa Casa de Lei exarou seu parecer. Após análise de documentação recebida no Tribunal de Contas, foi observado que foram apontadas 33 falhas, a quais sejam lei de acesso à informação, lei de transparência fiscal, inexistência do serviço à informação do cidadão, controle interno, falta de regulamentação do sistema de controle interno, bem como da emissão dos relatórios periódicos pela servidora designada para a função, resultando na execução orçamentária. Déficit na execução orçamentária de 3,82%, abertura de créditos adicionais suplementares em percentual superiores ao limite autorizado pela Lei Orgânica do Município, movimentações do recurso entre unidades e elementos distintos às despesas promovida pelo decreto do Executivo, sem autorização em leis específicas, abertura de créditos suplementares fundamentado em excesso de arrecadação inexistente, influência do resultado orçamentário sobre o resultado financeiro, déficit orçamentário do exercício, motivou a expansão do déficit financeiro, advindo do exercício anterior, dívida de curto prazo, falta de liquidez para suportar os compromissos de curto prazo, dívida ativa, cobrança ineficaz, falta de atualização periódica dos valores inscritos, despesa de pessoal, despesa com pessoal, 55% da receita corrente líquida, acima do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, outros aspectos de financiamento da saúde municipal, inexistência de atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro na unidade de atendimento médico hospitalar no município, precatórios, falta de reconhecimento no balanço patrimonial de precatório emitido em 2003 com obrigatoriedade de pagamento em 2015, ausência de registros requisitórios de pequeno valor e tratamento desigual entre credores da dívida de baixa monta, compensações previdenciárias, compensação unilateral de reconhecimento de contribuições previdenciárias desprovida de autorização administrativa ou judicial, recolhimento de encargos em atraso, liquidação das contribuições previdenciárias em atraso, recolhimento do fundo de garantia, a
comissionados, recolhimento de fundo de garantia de tempo de serviço por servidores comissionados, subsídio de agentes políticos, pagamento de vantagens próprias de cargos efetivos e de abono aos secretários municipais, gastos com combustível, aquisição direta de combustível, abastecimento de veículo particular de servidores sem previsão legal, inexistência de controle de tráfego e divergência entre o montante de despesa contabilizada e aquele registrado pelo setor do almoxarifado, manutenção de veículo, aquisição direta de peças, acessórios e serviços voltados à manutenção de veículos, inadequado gerenciamento das despesas com a manutenção de frota municipal, adiantamento, falta de detalhamento das razões de interesse público que motivaram as viagens, indicações genéricas das despesas, falta de modicidade dos gastos em refeições, inexistente do parecer do controle interno, relativo às prestações de conta, serviço de assessoria, serviços contratados, insere-se no rol de atribuições próprias dos servidores municipais, festividades, inexistência de justificativa das razões de interesse público que motivaram os gastos, falta de formalização do procedimento licitatório ou de despesa de inexigibilidade destinado às contratações realizadas, inexistência de cotações de preços e emissões de empenhos em datas posteriores ao evento, telefonia, ausência de controle das ligações realizadas, almoxarifado, inexistência de órgão central para conferência e recebimento dos bens, produtos e materiais adquiridos, bens patrimoniais, falta de realização de levantamento geral dos bens do município, divergência entre o saldo registrado no setor do patrimônio e aquele evidenciado pelo balanço patrimonial, deficiência nos procedimentos de revisão e manutenção dos veículos, ordem cronológica, descumprimento, falha de instrução de licitações, empresas convidadas não comprovar histórico de atuação específica nos ramos de atividades pertinentes aos bens licitados, inexistência de parâmetros de preço para aferição da compatibilidade de valores praticados e contratação de serviços idênticos da mesma empresa executora por valor superior ou pago por outros municípios, inexigibilidade de licitações, locação de imóvel por meio de inexigibilidade da licitação visando a realização de evento. Segundo espora de prata, Cautem Peste, sem indicação dos critérios para definição do valor ajustado. Contratação direta da dupla sertaneja Ricardo e João Fernando e Banda, sem que tivesse comprovado as razões de escolha do show. Consagração dos artistas pelas críticas especializadas e exclusividade da empresa contratada Top Brasil Músico Show e Eventos Limitada, licitação não processada, despesas realizadas sem a formalização do procedimento licitório, aquisição de medicamento por registro de preço, utilização de sistema de registro de preços para aquisição de medicamento em período superior ao autorizado pelo artigo 15, inciso 3º da Lei Federal número 8.666/93, execução contratual, pagamento integral do valor contratado sem execução do objetivo, prestação de serviço de levantamento patrimonial dos bens, dos móveis, da propriedade da Prefeitura, bem assim, inconsistência na reavaliação de bens móveis da Prefeitura, pagamento de valores acima daqueles ajustados em medições de serviço de construção civil, bem como daqueles consignados em planilha de obras, porém não executadas, bem como descumprimento de prazo na execução e existência de adiantamento não formalizada. Contratos de programa inexistente de parecer anual relativo ao contrato de programa vigente no exercício fiscalizado, contratações temporárias, contratação de pessoal para execução de atribuições próprias e serviços, servidores efetivos, agente comunitário da saúde, contratação e remuneração dos agentes comunitários da saúde por meio de entidade de terceiro, setor remuneração de médica de programa saúde da família, pagamento de salários e vantagem médica do quadro de servidores da Prefeitura acima do teto do município, hora extra, pagamento excessivo, atendimento parcial às instruções e recomendações desse tribunal. Extrai-se das razões do voto que ensejaram a emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Ovilândia, que não obstante os diversos apontamentos citados, a irregularidade pensada
pelo Tribunal de Contas, o que motivou o parecer desfavorável. Foi referente à despesa compensual, 55% da receita corrente líquida, acima do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange a defesa técnica apresentada pelo ex-prefeito municipal, Ivan Zinetti, encaminhada a essa comissão, verifica que se os fundamentos alegados são semelhantes ao já apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na ocasião em que o ex-prefeito apresentou sua justificativa, que já foram desconsideradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive pelas diversas comissões técnicas que compõem aquele tribunal, conduzindo parecer prévio pela desaprovação das contas da Prefeitura de Alvilândia com relação ao exercício financeiro de 2014. Conclusão. Isto posto, após análise do parecer prévio da autoria da primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, defesa técnica da autoria do ex-prefeito Ivan Zinetti, o voto deste relator é pela aprovação integral do parecer prévio, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com rejeição das contas do exercício de 2014. Desta forma, nos termos do inciso 1º do artigo 183 do Regimento Interno, após o voto dos demais membros dessa comissão, o parecer deverá concluir em projeto de decreto legislativo. É o que tenho a relatar. Sala de Comissões, 21 de março de 2017, relator, vereador Jorge Luiz Cornélio, voto pela aprovação integral do presente relatório. Ataliba José Soares, presidente da Câmara de Comissão. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, voto divergente do vice-presidente ao processo TC 00195/026/2014. Comissão de Finanças e Orçamento. Voto divergente, Evandro Márcio Briquese, vice-presidente. Referências. Parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Alvilândia no exercício 2014. Autoria, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 00195/026/14. Divirjo do voto do relator nos seguintes termos. Meu parecer é favorável à aprovação das contas de 2014. As ilegalidades são sanáveis e, no meu ponto de vista, em alguns conhecimentos adquiridos com os anos. Não trouxe prejuízo ao município, e muito menos aos munícipes, pois a arrecadação diminuiu drasticamente pela parte do governo federal, que ocasionou o desequilíbrio orçamentário no município brasileiro, e é o caso de Alvilândia, por se tratar de um município de pequeno porte, e não dispõe de outras receitas, trazendo assim grande prejuízo ao orçamento do nosso município e de dívidas e erros também apontados das gestões anteriores e má gestão do governo federal. Também não cabe a penalidade quando a culpa não só foi desta administração. Por se tratar de uma cidade pequena que vem passando por dificuldade e também assim como população por falta de oportunidade de emprego. Assim concluo o laudo que a auditoria elaborou, não menosprezando e nem diminuindo ninguém, tirando a conclusão de cidades grandes e maiores que o nosso município, não conhecendo as necessidades e dificuldades encontradas com a população, e não tirando o fato de poder de ir e vir, saúde, educação, emprego e o direito de cidadão, por se tratar de uma cidade pobre. Observações que foi feita pela auditoria, bem em verdade, não tem o direito, cordão, de macular economidade, moralidade e eficiência dos atos praticados. Portanto, falhas meramente formais, resultando qualquer em concreto ao erário público ou em coletividade administrativa. Conclusão. Isto posto, após análise do parecer prévio da auditoria, primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em defesa técnica da autoria do ex-prefeito Ivan Zinetti, meu voto é pela rejeição integral do parecer prévio emitido pelos Egrégios Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com aprovação das contas no exercício 2014. E desta forma que voto. Sala das Comissões, 21 de março de 2014, Evandro Márcio Briquese, vice-presidente. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do parecer conclusivo da Comissão
Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Alvinlândia, com o voto divergente do vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento ao processo TC 0095/026/14. Comissão de Finanças e Orçamento. Referências. Parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Alvinlândia no exercício 2014. Autoria, Primeira Câmara de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 00195/026/14. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento, pela maioria dos seus membros, com divergência do voto do vice-presidente, após analisar o parecer prévio e a autoria da Igreja Primeira Câmara de Tribunal de Contas no Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 183, parágrafo 1º no Regimento Interno, em conformidade com o relatório, exarado pelo vereador relator, opina pela rejeição das contas do ex-prefeito municipal Ivan Zinetti, referente ao exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Alvinlândia. Para tanto, apresenta o projeto de decreto legislativo número 001/2017, que segue anexo para regular tramitação nessa Casa de Leis nos termos legais e regimentais. E esse é o nosso parecer, sem mais que submetemos à apreciação dos demais edis que compõem essa Igreja Casa de Lei. Alvinlândia, 21 de março de 2017. Ataliba José Soares, presidente, Evandro Márcio Briqueza, vice-presidente, Jorge Luiz Cornélio, relator. Solicito da primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 01/2017, referente ao processo TC 00195/026/14. Projeto de decreto legislativo número 01/2017. Dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura do município de Alvinlândia. A Câmara Municipal de Alvinlândia decreta. Artigo 1º. Fica rejeitada as contas da Prefeitura do município de Alvinlândia referente ao exercício de 2014, nos termos do parecer do Tribunal de Contas no Estado de São Paulo, Tribunal de Contas 00195/026/14, ficando ressaltados os atos pendentes da apreciação por esse tribunal. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Sala de Sessões, João Pereira da Silva, Alvinlândia, São Paulo, 27 de março de 2014. Ataliba José Soares, presidente, Evandro Márcio Briqueza, vice-presidente, Jorge Luiz Cornélio, relator. Os vereadores que desejam discutir o projeto decreto legislativo número 01/2017, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de decreto legislativo número 01/2017, coloco o mesmo em votação. A referida votação será nominalmente em ordem alfabética de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Alvinlândia. Vereador Alex Antônio Farias. Boa noite a todos. Eu sou contra o decreto. Ataliba José Soares Guerra. Bom, diante do exposto, eu sou a favor do decreto e a rejeição das contas. Davidson Bruno Ananias Pedroso. Eu voto a favor ao decreto legislativo, ou seja, a favor ao Tribunal de Contas. Edmar Michel. Boa noite, senhor presidente, funcionário da Casa de Lei, munícipe nos honra com a presença, Sargento Júlio, em nome da Polícia Militar. Eu queria exalar meu voto contrário ao decreto por acreditar que não houve intenção de burlar a lei e não houve prejuízo à municipalidade, muito menos aos munícipes. Eu voto contra o decreto. Evandro Márcio Briqueza.
Boa noite a todos. O meu voto é contra o decreto do Tribunal de Contas, de 2014. Frederico Jader Bergamin. Convoco o vice-presidente, senhor Atalíbio José Soares Guerra, que toma parte da presidência para me usar a tribuna. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores, ex-vereador Derlei Marco Brichese, Sargento Júlio, na qual cumprimento em nome da Polícia Militar. Se eu votar esse decreto contra o parecer do Tribunal de Contas, estarei indo contra meus princípios eles a que eu fui criado com meu pai. Afinal, eu acho que essas contas nem deveriam estar sendo votadas por nós, porque se um Tribunal de Contas, na qual tem vários auditores que são formados em direitos, mestrados, doutorados, apontam 33 irregularidades, reprovam as contas, então acho que não deveria nem porque a gente está sendo votando aqui. Eu acho que essa lei, para mim, não está certo não. E até acho que isso é caso de Polícia Federal, Ministério Público, e só para vocês terem uma ideia aqui presente, gastos em manutenções de veículos foram quase 600 mil reais de manutenções de peça. Fernão, que tem a mesma frota, gastou 200 mil reais. Teve gasto excessivo com combustíveis, gasto com festividades sem licitação, e mesmo o Tribunal de Contas mantendo o índice da folha de pagar, alertando, manteve. Então eu voto a favor do decreto e a favor do Tribunal de Contas. Jorge Luiz Cornélio. Boa noite a todos. Em nome do Sargento Júlio, quero cumprimentar autoridades, munícipe presente. Meu voto é de acordo ao decreto e a favor do Tribunal de Contas. Vereadora Márcia Raimundo da Silva. Boa noite a todos. Meu voto é a favor do decreto do Tribunal de Contas. Sidney Strube. Senhor presidente, munícipe presente nessa noite, gostaria que nessa noite teria aqui o tanto que tinha dia 5/9/2016. Que realmente aí viria, realmente, quem é o vereador que realmente fala a verdade, que estaria aqui hoje falando de novo. Eu gostaria de dizer, meu pai, minha mãe me disse assim, fale o que você tem que cumprir o que você fala. E quando o ano passado, dia 5/9/2016, eu aprovei as contas do senhor prefeito Ivazinetti, eu disse aqui nessa tribuna que eu votaria as contas dele, porque não era só do mandato dele, mas a próxima, eu disse aqui nessa tribuna, tá? Para quem quiser saber, ver, pode puxar lá e ver. Não vai ser do Ivan e não vai ser da dona Abigail. Não, tribunal, a partir de hoje, se o tribunal não aceitou, não vota a favor mais de conta de ninguém. Porque eu acho que os princípios têm que começar no município pequeno. Os princípios bons. Então, eu não vou bater mais uma vez na mesma tecla. E eu disse aquela sessão que eu não votaria as contas se fosse reprovada. Mais uma vez. Muito obrigado. Então, sou a favor ao decreto do decreto e do Tribunal de Contas. Portanto, está aprovado por 6 votos a 3 o decreto legislativo 01/2017 em primeira votação.
Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei projeto de decreto legislativo 01/2017 em segunda discussão, a palavra está livre, 1 minuto. Com a palavra o vereador Edmar Michel. Eu fico feliz de ouvir um vereador que me antecedeu falar que não vai votar contra o tribunal, e eu até entendo em partes o motivo na qual ele votou contra, mas seria muito vago da minha parte fazer uma votação e não explicar o motivo das quais, na qual há 2 anos atrás votamos a conta do ex-prefeito Eliseu, que houve muito mais apontamento que esse, e lotou essa Câmara de Vereadores aqui, fazendo pressão em cima de vereador para que votasse as contas, para que sejam aprovadas as contas, para poder disputar a eleição, que era o intuito do ex-prefeito. E eu, como o vereador Sinei falou, eu falei que votaria a favor das contas do prefeito Eliseu, porque eu achava que ele não tinha intenção de burlar a lei, e foi assim que votei. Mesmo assim, com 5 votos a 4, o ex-prefeito Eliseu, tendo meu voto favorável às contas dele, ainda foi rejeitado, porque precisava da maioria absoluta. Hoje o ex-prefeito Ivan também, por entender que ele não teve intenção de burlar a lei, se a gente se atentar, tempo do vereador Evandro, se a gente se atentar aqui, se a gente se atentar aqui, a gente vai ver que até no parecer deles eles falam que o apontamento houve vários erros técnicos, erros na qual eu não tenho como eu querer que o executivo seja culpado e penalizado por um erro que foi feito por pessoas na qual ele não teve nem como trocar. Certos cargos que estão ali, concursado, que não tem a possibilidade de tirar o cara dali, que mexe com a documentação, e então muitos erros foram feitos por ali, parte jurídica também que não teve acompanhamento, entendeu? Mas que ele devia sim ter melhorado e tentado ter mais apontamento. Mas os erros foram maioria técnico, e ali fala, no final, que a conta foi rejeitada, porque atingiu o índice que era acima de 52%, então ele atingiu lá seus 55%, então qualquer conta será rejeitada. Inclusive, um apontamento grave foi de estar submetação de verba para estar fazendo pagamento. Não houve uma sessão ainda. Estou marcando tempo, vai vibrar o celular aqui para ficar tranquilo, não precisa apavorar não. A hora que, tempo do vereador Alex, foi apontado aqui, não houve uma sessão aqui, nenhuma sessão nessa Câmara, desde o dia que entrou aqui, desse mandato já, que nós não votamos submetação de verba, como votamos hoje, para devolver o dinheiro lá. Está errado? Foi um terreno que vendeu, não pôde comprar, o dinheiro está na conta? Tá, mas foi votado pela Câmara de Suplementação. E foi votado em toda sessão, não teve uma que não foi votado. E foi um apontamento que foi feito. Inclusive a folha não foi abaixada ainda, entendeu? Devido às contratações que ela fez, mandou uma série de funcionários embora, que ganhavam R$ 937, e contratou várias empresas com valores, no meu ver, pelo tamanho da nossa cidade, exorbitante, entendeu? E não conseguiu baixar a folha, e não vai conseguir dar aumento de funcionário devido a isso. E falo mais uma vez, queria muito ver o vereador Sidney, que me antecedeu, votar também a favor do tribunal, quando vier a conta do prefeito, que eu tenho certeza absoluta que vai ser rejeitada, porque o município pequeno igual o nosso, do porte que nós tem, com a arrecadação que nós tem, com o número de funcionários que nós tem, ele não vai conseguir fechar com menos de 52%. E se fechar, estou exposto aqui, eu também voto a favor. Estou falando aqui, perto do Sidney, perto do novo vereador, que se ela conseguir baixar o índice, e o tribunal não fazer nenhum apontamento nas contas dela, eu sou mais um que vota a favor das contas. Mais algum vereador? Com a palavra o novo vereador Sidney Strube. Bendito o novo vereador disse, gostaria daqui 3 anos, nós vamos estar votando já as contas dela. Daqui 3 anos. No último ano de mandato nós vamos estar votando essas contas de 2017. E pode ter certeza, se vir contra, eu vou ser contra. Vou fazer aqui como o nosso novo vereador fazia aqui, que honrava.
Até conta das contas do pai dele foi contra. Foi a favor do tribunal, porque o tribunal também rejeitou as contas do pai dele. Você que nem ele. Por quê? Se vem contra, por que eu vou votar a favor? Alguma coisa está errada. E não é pouca coisa. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto Decreto Legislativo 01/2017, coloco o mesmo em segunda votação. Vereador Alex Antônio Farias. Não, tem que votar. Tem que votar de novo, do mesmo jeito. Boa noite, eu sou contra o decreto. Vereadora Taliba José Soares Guerra. Sou a favor do decreto. Vereador Davidson Bruno Ananias Pedroso. Sou a favor do decreto. Vereador Edmar Michel. De volta a essa tribuna, queria mais uma vez ainda salientar o meu voto contra o decreto. Mais uma vez voto contra o decreto por ainda ver que não houve intenção de burlar a lei e pelo apontamento ser feito por índice, por ter alterado e atingido o índice. Só por isso. Então voto contra o decreto, até por um voto até talvez até um voto de como é que eu posso falar para vocês aqui? Um voto de espontaneidade, mas assim, não querendo ser lembrado do passado, não. Mas eu sim, posso falar que fui vereador no outro mandato e tive o prazer de votar as contas do ex-prefeito. Infelizmente, os outros vereadores que estão aqui não pôde votar contra. Inclusive, houve e está presente entre nós, vereadores, que estavam pulando aí nas cadeiras aí, batendo palma para votar as contas do prefeito quando veio rejeitada. Agora quando então, o que acontece? Esse voto nada mais é que questão política. E vai ser assim a votação da prefeita que vem também. É questão política. Ele apoia a prefeita, vota a favor da conta dela. Não apoia, vota contra. E é o que eu estou fazendo. Estou a favor do que eu achava que era certo. Tanto é que o ex-prefeito burlou a lei. 600 mil de ônibus, não sei o que gastou aí de construção. O que o prefeito tem? O cara saiu fudido, o cara entrou rico, saiu pobre, fudido. Da prefeitura roubou que jeito? Está escondido não esse dinheiro. Então o cara não pode ser culpado sozinho por isso. Então é por isso que exalo meu voto contrário ao decreto. Porque o Tribunal de Contas lá já fala aqui, ó. Nosso voto é livre. E imune a qualquer palavra que a gente está falando aqui. Eles estão acostumados com cidade grande, já não sabem do que acontece na cidade pequena, não. Vê se eles vêm aqui ver o que está acontecendo com nós. Esses erros de combustível, o que era? O vereador Evandro que está aqui, ó. Um monte de vezes você deu o carro para levar gente doente lá. Agora vai ficar pegando requisição. Quantas vezes acordou a mãe do vereador Sidney aqui para dar combustível para levar gente doente para lá? Vocês gastam com saúde, com educação, com transporte público. Não foi à toa que não que sumiu o dinheiro, não. Porque se ele tivesse roubado, ele estava rico. Coitado, tá fudido, quebrado, não tem nada, entrou rico, saiu pobre. Mas como é que eu vou culpar um cara desse? Sendo que os colarinhos brancos tá tudo aí na prefeitura e não tá tendo penalidade nenhuma. O cara tem que ser penalizado sozinho agora? Eu sou contra isso aí. O cara não tem nem amigo mais. É igual o Liseu quando perdeu a eleição. Esse nego vai rodear ele pra fazer churrasquinho lá. Só quando o cara era prefeito, a casa dele vinha lotada lá. Olha lá, Rojão. Porque foi rejeitada a conta. É por isso. Que nego tá com dor de cotovelo da eleição de 2008 ainda. Nenhuma conta aqui, nenhuma conta veio aprovado desde 2008. O problema é o seguinte, passa a administração para outro, vai passando para o outro. Eu apoio o Sidney Strube, eu ganho a eleição. O Sidney, eu apoio ele ganha também. Ele não fala quanto que eu fiquei devendo. Por quê? Porque ele vai lá e paga as contas quietinho. Entendeu? Então isso é rixa política. Porque quando o Ivan tomou mesmo. Tomou igual ele tomou assim, de chegar, empurrar e tomar a prefeitura. Com a máquina na mão, com todo mundo apoiando.
Quando ele tomou a prefeitura, ele ficou com dor de cotovelo e pegaram e começaram a falar das contas do ex-prefeito. E agora tomaram a prefeitura dele, ficaram com dor de cotovelo e está falando das contas dele também. Mas não tem conta que foi aprovada aqui no tribunal. Que conta? Fala para mim qual a conta que foi aprovada no tribunal até hoje aqui nessa Câmara. Eu fui vereador por 2 mandatos, o segundo mandato meu. Mas meu pai teve 4 mandatos. Se contar os mandatos do meu pai, o meu são 6 mandatos. Faz a conta, 6 vezes 4, 24. 24 anos. Nunca veio uma conta aprovada no tribunal aqui. E não vai vir. Por isso que eu falei que voto no prefeito se vir. Não vem. São 24 anos legislativo. Contando os 4 mandatos do meu pai, mais 2 mandatos meu. Eu estou falando em cima do que aconteceu, da realidade. Não é falar as coisinhas todas para os outros que estão ouvindo, não. Não tem que agradar o povo, não. E também não sou a favor do prefeito nenhum. Está errado? Está errado. Se o prefeito está errado, votou com o parecer deles, veio lá, veio. O que eu quero explicar para o povo é o seguinte, que não veio uma conta aprovada até hoje. Nunca veio. Todos os votos são por questão política. Por achar que apoia um lado ou apoia o outro. Mas respeito o voto do vereador. Respeito, cada um tem sua cabeça, cada um vota do lado que pensa, e eu nunca vou mudar meu voto, independente de qualquer coisa que seja, nem para apoiar prefeito, nem vice-prefeito. Porque ninguém apoia eu não. Ninguém apoia eu não. Qualquer coisa que acontece, ninguém mete o pau. Cidade pequena é assim. O cara tá bem, todo mundo abraça. Até o Banco do Brasil fica ligando para oferecer crédito. A hora que o cara tá ruim, ninguém gosta do cara mais. Aí o cara não presta mais. Mas prestava. Nos 3 anos prestava, porque a casa dele vinha rodeada de gente. O Liseu foi prefeito aqui, não tinha lugar para parar cá na frente da casa dele, fazia churrasco na cafeira e lotava a casa. E ele falou com a boca dele para mim que acabou os amigos dele. Por que acabou? Porque não é mais prefeito. Cidade pequena não fica vivendo de poder. Tem que parar de viver de poder em cidade pequena. Parar de viver disso aí. Isso aqui não leva a nada, 4 anos passa rapidinho. Quem elege nós é o povo. Daqui 4 anos, você não é mais vereador, não sou mais vereador. Prefeito não é mais prefeito. Encontrei o Ivan semana passada caminhando aí, ó. Beirando a rua ali, ó. Caminhando para lá, quase morrendo lá sei lá que problema que ele tá, com os problemas dele lá. E ninguém nem cumprimenta o cara, não para pra conversar, não fala nada. O Liseu tá quebrado vendendo as coisas dele pouco tempo atrás. Ninguém foi lá ajudar ele, oferecer dinheiro para pagar as contas dele. Quando é prefeito, não tinha um monte de gente em volta. Entendeu? Então eu tô contra o tribunal, sim. Tô contra o tribunal porque o tribunal não vive a nossa vida aqui. O tribunal vive coisa de Marília, de Ribeirão Preto, Bauru, cidade grande. Com orçamento muito maior que o nosso. O orçamento nosso é pequeno. Nós vivemos de SPM. Não dá para pagar o tanto de funcionário que tem aí. Entendeu? E é mais injusto ainda. Que venha rejeitar as contas, não podia nem ter cortado as 40 horas do funcionário. Em conversa com esse prefeito, falei para ele, deixa as 40 horas, rapaz, sua conta vai vir rejeitada mesmo. Deixa que vem rejeitada. Ou você está achando que vai aprovar a sua conta na Câmara? Ou você acha que ele está preocupado com a conta dele hoje? Ele já sabia que ia vir rejeitada a conta. Ele já sabia. Ele sabia que a maioria votava contra as contas dele aqui. Isso aí não é de hoje, não. Então o problema é o seguinte. O problema é que ele fez coisas que eu achei também que não devia ter feito. Já que ia vir rejeitada mesmo, deixava as 40 horas pro funcionário, deixava a comida do CCI, por quê? Porque agora o nego aproveita, com o Ivan cortou, não volta mais. Quando vem falar, fazer defesa, ganhou 200 mil para reformar a CCI em campo. O que precisa reformar naquele campo no CCI lá? Foi reformado esses dias o CCI. Não tem nada para reformar lá. Então essas coisas não podem acontecer, né? Tem que parar com essas picuinhas políticas. Entendeu? O Tribunal de Contas não vive o que nós vivemos aqui. Não sabe o que acontece. Por que não é gasto, por que não gasta? No que não está gastando? Apontamento vai ter, toda a vida teve. E não estou contra eles também, estou contra o decreto deles aqui, voto contra a conta sim. Voto contra o decreto deles. Mas eles têm que fazer a parte deles, que é apontar os erros. E teve vários erros. Maioria é erro técnico. Parte deles fizeram. Apontaram os erros, rejeitaram a conta. Nós estamos aqui para aprovar ou rejeitar o decreto. Quem é a favor, vota a favor. Quem é contra, vota contra. Mas não podia deixar de justificar meu voto e desabafar. Isso aqui não é nem um voto, é um desabafo. Para os outros entender que o nego vota por questão política. Que o cara, para muita gente, inclusive gente que está aqui dentro hoje, saber que 4 anos passa rapidinho. Passa rapidinho. Que a caneta não vai ficar na mão o resto da vida, não. E do mesmo pau que bate em Pedro, apanha depois. Que daqui a pouco tem conta para votar de novo. Entendeu? E mesquinhez, olhando para os outros, fingindo que não conhece a gente. Você não vale nada. É assim que o povo de Ovilândia está se sentindo. Que não vale nada. Entendeu? Porque é assim que estão sendo tratados.
Gente reclamava do primeiro ano do prefeito, não tinha reclamação. Os 2 últimos anos, teve problema? Teve. Mas com 3 meses eu nunca vi reclamação desse jeito. Com 3 meses eu nunca vi. Então eu voto contra o decreto e desabafo meu voto por isso. Vereador Evandro Márcio Brichesi. Agora vai ser minha vez. Bom, eu continuo com o meu voto ainda que eu sou contra o decreto do Tribunal de Contas. Solicito ao vice-presidente, senhor Atalíbio José Soares Guerra, que toma posse da presidência para me usar a tribuna. Boa noite a todos. Eu volto aqui a salientar o meu voto favorável ao decreto, portanto favorável ao parecer do tribunal. Eu só venho salientar algumas coisas que eu acho muito engraçado. Agora há pouco nós votamos aqui um decreto na qual a prefeitura está devolvendo dinheiro dos terrenos. Coitada da prefeita Abigail, se fosse ela, o erro fosse dela. Rapaz, que nega que ela não prestava, que ela é vagabunda, que ela não sei o quê, que não tem assessor, que não tem aqui. Mas quando é do Ivan Zinete, pode tudo. Pode tudo, ninguém vai falar nada. Tá lá, os munícipes que compraram os terrenos. Teve um que tem que devolver piscina, perdeu 3 mil reais. Não tinha parte jurídica, eu acho, coitadinho. Passaram 3 anos, então só tem anjo. Só tinha anjo lá, não tinha mais ninguém. Então eu vou votar mesmo a favor do parecer, que como a caneta corre mesmo, fui perseguido durante 4 anos, judiaram de mim. Poderia ser o motivo para me votar, mas não é. O motivo é o que meu pai me ensinou: faça as coisas direito. Vereador Jorge Luiz Cornélio. Só quero deixar bem claro que o meu voto não é questão política, entendeu? O meu voto não é questão política. E aqueles rojão lá não me representa, entendeu? Eu sou a favor do correto, entendeu? Se o tribunal apontou 33 apontamentos, e nesses 33 ele veio já alertando, ele já emitiu um alerta. Toda vez que o tribunal vinha aqui, ele emitiu um alerta para o senhor prefeito, para o senhor ex-prefeito, que estava irregular, entendeu? Então o meu voto é a favor do decreto. Vereadora Márcia Raimundo da Silva. Boa noite. Como o voto é livre, eu voto a favor do decreto. Sidney Strube. Vereador Sidney Strube. Meu voto é a favor do decreto. Portanto, está aprovado o decreto por 6 votos a 3, o decreto legislativo 01/2017 em segunda votação. Não havendo mais matéria para a presente sessão, declaro a mesma encerrada.